Chegou a hora de começar o programa Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelo Evangelho de João, agora pensando nas testemunhas, pessoas que testemunharam de que Jesus de Nazaré é o Messias. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia que está começando agora. Quando o texto final da lição da Escola Sabatina é enviado pela Conferência Geral, ele chega a editores das casas publicadoras ao redor do mundo. O processo de editoração começa aqui, com a tradução para a língua local de cada país. Os nossos guias de estudo são preparados todos em inglês. Então, os autores que são escolhidos, pessoas de várias nacionalidades, preparam o texto original em inglês, porque ele vai ser revisado em inglês por teólogos, ele vai ser editorado lá na Associação Geral em inglês e enviados para as casas publicadoras em todo o mundo para que sejam traduzidos do inglês para outros idiomas, dezenas de outros idiomas. Inclusive tivemos autores brasileiros que escreveram a lição e eles escreveram todos em inglês. Traduzir conceitos bíblicos é um desafio que vai além da simples conversão de palavras. Os tradutores precisam lidar com significados abstratos, expressões culturais e simbolismos que nem sempre têm o equivalente exato no outro idioma. É preciso encontrar palavras que mantenham a fidelidade da mensagem original e, ao mesmo tempo, sejam claras e acessíveis ao público. O processo de tradução dos guias de estudo são desafiadores, porque você sabe que não é fácil você transportar um conteúdo de uma língua para outra, seja qualquer tradução, de qualquer língua para qualquer língua, é muito difícil. A maioria das pessoas acha que quando a gente traduz, a gente está só pegando uma palavra, pega o significado daquela palavra e traduz para exatamente o mesmo significado, e não é exatamente isso que a gente faz. Eu realmente passo uma semana lendo aquele texto, porque o texto, para mim, ele é igual um pãozinho. Eu termino ele, eu deixo ele lá descansando, e aí quando eu volto eu já tô com um novo olhar, com uma nova perspectiva. E essa nova perspectiva me traz palavras e frases que naquele contexto ficam muito melhor, muito mais acessível, o texto fica muito mais fluido. Então eu preciso desse tempo de descanso e o texto também precisa. Essa tarefa exige sensibilidade e discernimento, pois o objetivo é preservar a profundidade da mensagem bíblica, ao mesmo tempo em que torna compreensível e aplicável a realidade cultural de cada local. O tradutor precisa equilibrar o rigor e a criatividade, sempre com o foco da transmissão fiel do conteúdo espiritual. Um fato muito importante, principalmente sobre essas lições da Escola Sabatina, é que eu sempre parava um momento, antes de começar a tradução, eu orava. Eu falava assim: Senhor Jesus, o Senhor sabe que muitas vezes eu me sinto incapaz. O Senhor sabe que muitas vezes eu me pergunto por que Ele está fazendo isso aqui, mas Tu já sabes o motivo de eu estar fazendo isso aqui. E aí eu paro, respiro e começo a traduzir. Porque eu sinto que se eu fosse fazer aquilo 100% sozinha, eu não conseguiria. E a gente sente que a cada lição terminada, a gente fala assim: ufa, consegui fazer. Deu certo, o texto ficou bom. Eu acho que as pessoas vão conseguir entender, sabe? Além do desafio técnico, o tradutor tem o privilégio de ser o primeiro a ser tocado pelas lições, que são baseadas em um texto tão profundo como o da Palavra de Deus. Ele não apenas traduz, mas vivencia um momento espiritual, sendo o primeiro a receber a mensagem em sua forma mais pura. Se um texto que uma pessoa lê já traz essa possibilidade de afetar e mudar a vida de uma pessoa, imagina de uma pessoa que traduz. Imagina de um tradutor que está lá olhando, lendo, revisando, não só uma única vez, mas várias e várias vezes, voltando naquilo, pesquisando aquilo a fundo. Então, não tem como você traduzir uma lição de escola sabatina e você não ser uma pessoa totalmente diferente depois dessa experiência. Através do trabalho dedicado, a Palavra de Deus chega a corações e mentes, promovendo a transformação espiritual que só as Escrituras podem proporcionar.
nós já estamos juntos aqui para estudar a Bíblia com você. Estamos nessa temporada falando sobre o Evangelho de João e quantas coisas bonitas nós estamos vendo a partir da perspectiva desse discípulo amado, né, que acompanhou Jesus ao longo da sua trajetória aqui na Terra. Para falar sobre o Evangelho de João, nós temos a presença de amigos especiais ao longo dessa temporada, os quais eu os apresento mais uma vez a vocês. Aqui à minha direita, o pastor Henrique Gonçalves. Henrique, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Quarta semana e tem sido muito especial estarmos juntos estudando a palavra. Verdade. Pastor Paroski, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, pastor. Obrigado pelo convite. É bom estar aqui. Privilégio. Pastor Brenha, bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Obrigado, todo mundo tão rapidinho, né? Também é a quarta semana. Né? Vocês já são muito conhecidos também, né? Mas é uma alegria. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana. É verdade. Amigo, ora pra gente, por favor. Ora sim. Querido Deus, querido Pai, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos a Tua Palavra. E esse é um momento especial onde vamos mais profundamente compreendermos a Tua missão, o que falaram a respeito, como as pessoas testemunharam do Teu amor. Então, Senhor, ilumina-nos mais uma vez e abençoa-nos, bem como a todos aqueles que estão conectados conosco também, que eles sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Estamos juntos aqui agora para continuar esse estudo tão importante da Palavra de Deus. Bom, na semana de hoje, nessa semana, no programa de hoje, estamos falando sobre as testemunhas, ou as pessoas que testemunharam que Jesus era o Messias. Pastor Brenha, testemunhar de Cristo é um privilégio para todo cristão, né? E eu penso que esses indivíduos que conviveram com Cristo, em especial João Batista aqui, tiveram essa oportunidade de ver o que muitos de nós gostaríamos de ter visto, né? Jesus. E essas pessoas, naturalmente, não puderam segurar essa informação tão preciosa. Essa é uma questão importante, né? Ser uma testemunha ocular, né? Isso é algo importante. É claro, a gente tem, por exemplo, nos evangelhos, escritos que reportam a pessoas que escreveram a base daquilo que alguém informou, né? Mas nós não temos, como olhando para João, essa dificuldade, porque nos dias de João, as pessoas ali, elas viram, né? Elas experimentaram isso, então são aquelas pessoas chamadas de testemunhas oculares, né? E o verso 6 e 7 aqui do capítulo 1 começa exatamente com essa história, né? Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Né? Então, eu acho que esse é o verso-chave aí para a gente começar a pensar nisso, né? Da importância, né, de testemunharmos. Naturalmente que Jesus estava entre eles, mas houve alguém que levantou a bandeira, né? E isso é importantíssimo, né? No cristianismo sempre foi assim e sempre será dessa forma, né? Hoje nós também somos testemunhas, assim como vamos estudar essa semana João Batista e tantos outros personagens que não vamos antecipar aqui, mas nós também somos responsáveis por anunciar quem foi Jesus. E o que eu acho mais lindo no testemunho tem a ver com aquilo que a própria pessoa ela vivenciou, ela experimentou, né? A respeito de Jesus. E esse é o quadro que a gente vai ver essa semana, né? A partir desses encontros, a partir dessas referências pessoais que eles passaram a ter, tudo mudou na vida deles, né? Então, testemunhar de Jesus é algo extraordinário. Uma pessoa precisa saber o que ela é e o que ela não é. Aqui o evangelista João registra o fato de João Batista ter bastante convicção a respeito de quem ele era e também de quem não era. O verso 8, sequência daquele que você leu, diz, o João, o discípulo amado, diz a respeito de João Batista, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Aqui nós vemos quem é a identidade desse precursor, né, do Messias, que é João Batista, né, pastor Paroski?
Sem dúvida, quando vamos para Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que a função de João é preparar o caminho para o Messias. Em João, a função dele continua sendo preparar o caminho, mas ela tem um elemento adicional. É o testemunho de João, e é aqui que João, o evangelista, coloca a sua ênfase. O Antigo Testamento termina, Malaquias, capítulos 3 e 4, com a promessa de que Elias vai vir. E vai vir antes do Messias. E o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, começa com a vinda de Elias. Jesus fala que o Elias já veio, e ele identifica João Batista como sendo o Elias. E a ênfase aqui é no fato de que João é apenas uma testemunha. Quando eu digo apenas uma testemunha, não é para diminuir a função ou o papel de João na história da redenção, do relacionamento de Deus com a humanidade, mas é para destacar o fato de que João também testemunhou acerca da pré-existência de Jesus. Este é o de quem eu disse, João capítulo 1, versículo 15, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Ainda no capítulo 1, versículo 33, eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e testifico que ele é o Filho de Deus. O testemunho de João é o primeiro de uma série de testemunhos no Evangelho de João em favor da pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Sua divindade, sua messianidade. E é nesse contexto que nós devemos ver o papel de João. No capítulo 3, Jesus vai dizer, João reconhece, que ele não é o noivo da festa. Ele é o amigo do noivo, ele é o padrinho. Ele é aquele que vem, prepara, organiza, mas a hora que o noivo chega, a festa é dele. Jesus é o noivo. João é aquele que preparou o caminho e que testemunhou acerca de quem Jesus realmente era. Eu acho isso tão bonito na história de João, porque quando alguém testifica de Cristo, de alguma maneira a luz de Cristo se revela nessa pessoa. E alguém pode ser tentado a atribuir a essa pessoa algo que só Cristo e só Deus merece. João Batista, o seu nascimento, ele foi anunciado pelo anjo Gabriel. Nós vemos lá em Lucas, no capítulo 1, que o anjo Gabriel fala que ele seria grande. Imagina, nós aqui que temos filhos, Antes do nascimento, o anjo falou, vai ser grande diante de Deus. O que aos olhos humanos seria ser grande? A gente pode imaginar em um monte de coisas. Mas o ser grande diante de Deus, de João Batista, é diferente. João Batista, quando ele surge no deserto, a gente vê no capítulo 3 de Lucas também, ele não surge num local onde haviam reuniões regulares, um local onde toda a atenção era levada. Ele surge no deserto, mas ele atrai todo tipo de pessoa até ele. As pessoas iam até o deserto para ouvi-lo. Havia um grande poder no ministério de João Batista. Haviam pelo menos por volta de 400 anos, desde que Deus havia se manifestado em um profeta, o profeta Malaquias. 400 anos sem uma voz profética. João Batista é levantado. Com grande poder e natural, que a atenção foi enorme para João Batista. As pessoas começaram a olhar, começaram muitos a admirar, queriam ouvir João Batista, ao ponto de alguns se perguntarem se João Batista não era o Messias. Eu acho lindo aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, quando ele vai falar sobre a sua identidade, primeiro ele fala sobre quem ele não é. Ele diz, no verso 21, diz assim, vou ler o verso 19 para dar o contexto. Esse foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou,
confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: não sou. Tu és profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem é, para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele usa um texto de Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Naquele tempo, as estradas não eram como são hoje. Haviam muitos buracos, haviam muitas pedras, haviam em alguns momentos obstáculos que apresentavam dificuldade para percorrer por essas estradas. A lição destaca isso. No final, curvas acentuadas. Servos iam à frente, normalmente, de um rei, de uma autoridade, para nivelar o caminho, para tornar ele mais tranquilo de ser passado por ele. Não que acabasse com todos os desafios de uma viagem, mas alguém ia preparando o caminho. João Batista se identifica como esse, que preparou o caminho para a vinda de Cristo. E é interessante quando nós vemos aquilo que a irmã White falou no livro Desejado de Todas as Nações, página 60. Ela diz: preparando o caminho para o primeiro advento de Cristo, era representante dos que têm que preparar um povo para a segunda vinda de nosso Senhor. João Batista nos representa hoje. A nossa grande responsabilidade de também preparar um caminho para a vinda de Cristo Jesus. Agora, quando eu olho isso, só assim, também trazendo uma contribuição, quando eu olho para esse processo profético de João Batista, né, que se aplica a nós hoje também, por extensão, eu volto ao princípio, né, do privilégio que João Batista teve e o privilégio que nós temos hoje também. Então, é uma questão mais do que uma obrigação, mais do que um serviço que nos colocam como uma responsabilidade ministerial, nada disso. Isso é um privilégio, né? Assim como João Batista anunciou a primeira vinda de Cristo, nós temos o privilégio de anunciarmos a segunda vinda de Cristo. Agora, quando você para pensar nas implicações disso, você tem que voltar à essência de João Batista para saber qual é a essência que tem que estar no nosso coração hoje também, né? João Batista era o quê? Era audacioso, ele era corajoso, né? Ele enfrentava sem medo. Quer dizer, essa é uma característica que a gente precisa pensar que se eu quero ser o João Batista do século XXI, eu preciso ter a mesma coragem que ele. Uma outra característica de João Batista, ele era humilde. Isso. E como ele era humilde. Não sou digno de desatar as sandálias. Essa é a humildade que tem que estar no nosso coração. Ele era uma pessoa simples, não era uma pessoa simples. Vestia-se com vestes de pelos de camelo. E como era importante ser, imagina a pessoa que batizou a Cristo. Se não fosse uma pessoa humilde, o risco que ela correria. É interessante que ele foi grande, mas qual foi a grandeza de João Batista? João Batista era humilde, João Batista preparou o caminho para Jesus. João Batista, ele terminou o seu ministério na prisão. E um destaque, o último que eu faço aqui, importante, o ministério de João Batista, que simboliza o nosso hoje, ele não foi tão longo. Talvez por volta de 1 ano. Isso pode dizer alguma coisa para nós também, nesse tempo. O papel de João Batista, como Elias, é reconhecido pelo próprio Jesus nos demais evangelhos. Jesus fala que João foi o profeta Elias. Claro que nós estamos falando de um cumprimento, um papel semelhante ao do papel do profeta Elias. Então, João cumpriu esse papel. Jesus, é claro. Mas no Evangelho de João, quando perguntado, és tu Elias? Ele diz não. É uma contradição aqui? Não é uma contradição, é a diferença entre como Jesus mesmo o via e como João se via a si mesmo. Jesus fala, ele era Elias. E Jesus vai falar, entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que ele. Jesus reconhecia a importância do papel de João, mas quando João foi confrontado com o seu papel profético, ele falou, não se preocupem comigo, eu sou apenas uma voz.
bonito. preparando o caminho do Senhor. Jesus fala sobre ele em João 5, verso 35. Eu acho bonita essa expressão. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Gosto dessa imagem da lâmpada, né? A lâmpada não é uma lâmpada elétrica, né? É aquele recipiente que recebe o óleo, né? No qual se tem um pavio, e aqui duas palavras, né? Ardia e alumiava. Então, queima, consome e, ao mesmo tempo, ilumina. Eu creio que essas palavras ajudam a expressar o que Cristo quis dizer a respeito de João. E aquilo que o próprio Espírito Santo faz na vida de todos aqueles que testificam a respeito de Cristo. Há uma queima que se processa dentro da pessoa para que se possa iluminar. Queima-se o pecado, as impurezas, aquilo que nos liga ao mundo, para que um testemunho vivo a respeito de Cristo possa ser apresentado. Eu penso que é bem isso que João fez e o que nós podemos fazer hoje como aqueles que dão continuidade à sua obra, preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, pensando um pouquinho nessa profundidade da missão que Deus nos deu e também podendo curtir essa bênção que é o intervalo da Novo Tempo e lembrando que o programa volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia e continuando estudando a Bíblia com você. Bom, antes disso, eu queria te fazer uma recomendação especial. Olha aqui para mim, chega mais perto, como dizem alguns, né? Olha aqui, ó, a revista Esperança, edição A Máquina Humana. Você precisa dessa revista por muitos fatores, mas eu vou te contar um segredo que eu acho que talvez você conheça alguém que precisa. Não estou dizendo que é você que precisa, não. Sabe, às vezes a gente está com uns quilinhos a mais e a gente aquilo está pesando na gente, né? Emagrecer é uma necessidade, mas emagrecer com saúde, se alimentando bem, com nutrientes para o corpo, sem perder aquilo que é importante, perder só o peso, não é? Como é que faz, gente, para emagrecer com saúde? Existem muitas fórmulas por aí, você tem que tomar cuidado com algumas fórmulas milagrosas que podem fazer você adoecer. Mas esta revista é pautada na Palavra de Deus e vai ajudar você a perder peso com saúde. Como é que faz então para ter essa revista poderosa para ajudar a gente nessa coisa tão importante? A gente quer ter um corpo saudável, não só uma questão estética, tá? Uma questão de saúde. Como é que faz? É só você mandar um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela. Faz o seguinte, tira uma foto da tela ou printa no seu celular, deixa guardadinha essa imagem para você mandar um recado para esse número e você poder receber essa revista sem custo nenhum. Faz isso agora. Você está precisando dessa bênção? Você conhece alguém que precisa? Não perca essa oportunidade, essa revista vai ajudar muito você e a sua família. Vamos continuar conversando sobre o Evangelho de João? Você sabe que no bloco anterior a gente estava falando sobre João Batista, que testemunhava sobre Cristo, a gente estava mencionando para concluir o bloco que Jesus disse a respeito de João Batista, que ele era uma lâmpada que ardia e iluminava, né? Uma lâmpada, um recipiente de óleo, o óleo que queima, representando as impurezas que são queimadas e ao mesmo tempo a luz que se produz a partir disso. Talvez temos aí um resumo do que é o verdadeiro testemunho. Quando Cristo queima as impurezas, nós revelamos a sua imagem iluminando a vida das pessoas. Esse é João Batista, Henrique. É isso mesmo, Vinícius. Aproveitando essa metáfora, ele jogou muita luz sobre quem era Cristo. No capítulo 1, verso 29, nós encontramos uma declaração muito conhecida de João Batista. Encontramos assim escrito: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coisa linda. A nação hebraica, eles esperavam um Messias que libertasse eles de Roma. Já comentamos sobre isso, imagino que 1 ou 2 lições atrás. Tinham a ideia de um libertador político. E Jesus, ele é associado por João Batista a um cordeiro. Eu imagino que eles esperariam uma associação a muitos outros tipos de animais, bem mais fortes, ferozes. Ele associa como um cordeiro. Ele estava jogando luz sobre quem de fato era o Messias, de quem era o Cristo.
que ele vinha para cumprir as profecias do Antigo Testamento, inclusive sobre um sacrifício substitutivo. Nós vemos aqui, certamente, ele fazendo uma referência a Isaías, capítulo 53, aquele texto lindo que nós conhecemos, em especial o verso 7, onde Messias era tratado como um cordeiro. Muito bonito isso, né? Jesus é o cordeiro que vem para salvar o mundo, né? Essa dimensão da salvação na figura de Cristo está ressaltada aqui nessa interpretação que João Batista faz a respeito de Cristo. Ali está o cordeiro, associando o Messias, portanto, com o Salvador. O que o Henrique acabou de dizer é muito relevante. Nós vivemos numa época em que mais e mais pessoas, cristãos, têm se distanciado da noção de um sacrifício substitutivo. Algumas pessoas apresentam Jesus como um grande exemplo e a sua própria morte foi um exemplo de abnegação, de autossacrifício. Outros enfatizam que Jesus morreu como um mártir ou morreu apenas para nos mostrar quão grande é o amor de Deus. Mas, na verdade, todas essas interpretações, conquanto cada uma delas tem algum fundo de verdade, mas nós não podemos nos esquecer da principal razão pela qual Jesus morreu. No Antigo Testamento, quando o pecador se sentia tocado e em necessidade de perdão, ele trazia um animal, uma oferta. Ele colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, confessava os seus pecados numa espécie de transferência de culpa, e o animal era morto em lugar do pecador. Não que houvesse salvação no sangue do animal, mas isso era um símbolo de que o pecado só pode ser perdoado mediante a morte de um substituto. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele morreu em nosso lugar. E a ideia de um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é uma ideia muito clara. Todo aquele ritual, todo aquele cerimonial do Cordeiro sendo sacrificado representava ou apontava para Jesus, o nosso Cordeiro, o nosso substituto. E o Novo Testamento é bem claro, Paulo desenvolve isto em 2 Coríntios capítulo 5, Pedro vai falar isto e diversas outras passagens no Novo Testamento. Jesus morreu por nós no sentido de ter morrido em nosso lugar, não apenas em nosso favor, mas ele morreu em nosso lugar. É tão importante que isso lembra um preço pago, um preço infinito pela nossa vida. Cristo naturalmente foi o maior exemplo, mas acima de tudo, ele foi o nosso substituto na cruz, ao morrer em nosso lugar. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento encontraram seu cumprimento em Cristo. E é por isso que Hebreus fala, ele morreu uma única vez. E em sua morte cumpriu todos aqueles sacrifícios que apontavam para ele. É inevitável pensar em Gênesis 22 também aqui, né? Sim. No sacrifício de Isaac, né? Ele morreria ali naquele dia se Deus não tivesse segurado as mãos de Abraão, por assim dizer, né? E ofertado um cordeiro do seu próprio rebanho, um animal do seu próprio rebanho, para morrer no lugar do filho que estava, entre aspas, condenado ali. Nós todos éramos Isaac ali, né? Porque um cordeiro foi provido, um animal foi provido para substituir a morte. E é isso que João Batista percebe, capta a essência do Evangelho. Cristo substituiu a nossa morte. Ele vai substituir a nossa morte. Nós não podemos perder isso de vista, realmente. E aí, quando você olha por esse prisma salvífico, né, é impossível, né, você conter o testemunho. Então, quer dizer, o foco do testemunho passa primeiramente pela sua própria experiência pessoal, né? E é tão bom a gente contar daquilo que a gente vivencia, né, do que a gente experimenta. Porque Cristo, para João Batista, não era apenas um elemento histórico, né? Muitos olham para Cristo como apenas uma figura histórica. E quando essa figura histórica ela se sobressai, o relacionamento pessoal, né, que você tem
o que você recebe como essência dessa obra salvífica de Cristo, isso muda completamente a sua expectativa, a sua ação e a reação a esse amor, né? E a gente vê isso nesses testemunhos. Quando você olha, por exemplo, aqui, a reação desses 2 discípulos de João a essa experiência que eles já começavam a ter de uma forma mais sensitiva, né? De quem era Jesus. Para eles era o quê? Era o Messias, né? Então, quando a gente pega esse verso, a partir do capítulo, dos versos 35 até o verso 39, né? Você vê aqui a experiência desses 2 discípulos de João Batista. Me permitam ler aqui apenas um detalhe aqui, né? No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouvindo isso seguiram Jesus, quer dizer, eles começaram a ter uma percepção, né? E Jesus então voltando-se e vendo que o seguiam disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, onde você mora? Quer dizer, aí já começa a ter um aprofundamento, porque foi tão bom aqueles momentos ali, que eles queriam mais. Eles queriam estar perto de Jesus, né? E depois que eles foram e viram onde Jesus estava morando, ficaram com ele, aprenderam. Note que houve um aprofundamento no relacionamento, na compreensão de quem era o Messias. E aí André, que era um desses 2 discípulos, ele sai em busca do seu irmão e ele, quando encontra o seu próprio irmão aqui no verso 41, olha o que ele diz. Achamos o Messias. Achamos o Messias. Então, não existe algo mais importante para a vida de um ser humano do que ele experimentar essa realidade de um encontro pessoal com Jesus e vivenciar essa experiência de realmente ver em Jesus a expectativa de salvação. Porque Messias representava salvação. Pastor Brenha, eu acho tão lindo, você mencionou o verso 41, de que ele havia achado, e o verso 42, uma frase linda, no comecinho, diz assim: e o levou a Jesus. Quando ele conheceu e de fato creu, a atitude dele foi fazer o quê? Ele levou o outro, uma pessoa querida, uma pessoa importante para ele, até Jesus. Quando eles perguntam: onde você assiste, onde você mora, eu vejo aqui que os discípulos eles estavam querendo intimidade. Eles estavam querendo mais intimidade com Jesus. E esse deve ser o nosso desejo. Eles estavam querendo passar mais tempo, queriam ser mais íntimos, queriam ter mais relacionamento, queriam ter mais comunhão. E eles passaram então aquele tempo com Jesus e aquilo transformou a vida deles a tal ponto que eles fazem isso que você acabou de ler, mencionou, eles começam a testemunhar e levar outros até Jesus. E quando esse chega até Jesus, o texto menciona aqui que é Pedro, ele vê que ele está diante de alguém que o conhecia no mais íntimo do seu ser. Eu olho para esse quadro aqui, eu fico pensando, por que nós não testemunhamos mais, né? Por que a gente não conta mais? A gente fala tanto disso, né? Quando você encontra algo que é bom para você, você quer contar para as pessoas, né? É difícil você segurar, principalmente um sentimento. O sentimento é algo que até trai você, né? Porque o sentimento por alguém, o sentimento por algo que mexeu com o seu coração, que realmente estremeceu a sua estrutura emocional, ele te leva a loucuras, vamos dizer assim, né? Por isso que algumas pessoas dizem assim, que alguns fazem loucuras por amor, né? Não é assim? E por Jesus não é diferente. Quando eles foram até onde Jesus estava, o pastor Henrique colocou bem, essa questão do relacionamento. Quanto mais você conhece, quanto mais você vive, mais você ama, mais você quer contar para as pessoas. E nós vamos levar mais pessoas para Jesus quando tivermos essa experiência com Ele. Sabe que tem uma coisa interessante, porque essa declaração de João, o Batista, impressionou tanto João, o evangelista, Sim. Que ele vai usar recorrentemente essa expressão para se referir a Cristo, em especial no livro do Apocalipse, que também é o autor, né? Ele vai se referir a Jesus como o Cordeiro que está sentado no meio do trono, nessa visão que ele tem do santuário celestial, especialmente no capítulo 5, em que o livro está fechado, selado,
E ele, em visão, ele está chorando porque o livro não pode ser aberto. A perspectiva dele é essa, não pode ser aberto o livro. Quando ele recebe a informação preciosa de que o cordeiro, né, o leão da tribo de Judá, agora o cordeiro vira leão, né, venceu e ele vai abrir os selos, né? Então, esse elemento que foi mencionado e destacado aqui de Jesus como cordeiro, como aquele que morre no nosso lugar para perdoar nossos pecados, substituir nossa condenação e nos dar esperança da vida eterna, é um destaque essencial nos escritos de João e que nós precisamos nos apropriar disso. Interessante, só um detalhezinho. Nos 2 últimos versículos do Evangelho, João capítulo 21, especialmente o versículo 24, alguém se levanta, esse alguém era mais de uma pessoa, e diz assim: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Pessoas que conheciam João, o discípulo do amor, o evangelista, dizem que aquilo que ele escreveu é produto daquilo que ele testemunhara. E eles, seja lá quem for esse grupo, eles dizem: sabemos que o testemunho dele é verdadeiro. Aqui, voltando para o capítulo 1 agora, versículo 40, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Quem era o outro? O próprio João. Aparentemente era o próprio João. Ou seja, aquilo que João testemunhou, João o evangelista testemunhou o testemunho de João Batista desde o começo, desde o primeiro momento. João, o discípulo, irmão de Tiago, nunca se refere a si mesmo pelo nome no Evangelho. Ele sempre fala, é o outro discípulo. Ou, às vezes, ele fala, é o discípulo a quem Jesus amava. Ele não cita o seu próprio nome, mas o seu testemunho é verdadeiro. Deus seja louvado por isso, e ele também se apropriou de uma característica de seu professor anterior, João Batista, que é a humildade, foi destacada aqui. Ele poderia ter se exaltado aqui, mas ele prefere se esconder e deixar Jesus ser exaltado, né? Nós vamos continuar estudando esse assunto no bloco que vem. Eu queria que você permanecesse conosco agora, aproveitando o intervalo para respirar um pouquinho, tomar uma água, curtir a programação da Novo Tempo, que não para, o Evangelho não para, está sempre passando aí na sua tela. E lembrando de voltar, porque o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está muito gostoso. Nós estamos conversando sobre o testemunho de pessoas especiais que viram Jesus e que não puderam conter a informação, essa bênção do Evangelho e transmitiram para outras pessoas. Eu queria fazer uma recomendação especial para você que acompanha o programa Lições da Bíblia e sabe que nós baseamos nossa conversa aqui na Bíblia, tal como ela está sistematizada no nosso guia de estudos. Então, se você deseja adquirir o nosso guia de estudos, que é uma bênção, é um estudo diário para abençoar você, ajudar você a se disciplinar para estudar a Palavra de Deus, é só você acessar o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. É o caminho para você descobrir como adquirir este material, o nosso guia de estudos, e outros materiais especiais da Casa Publicadora Brasileira. Pastor Breno, vamos continuar conversando aqui, porque não foi só João Batista que deu testemunho a respeito de Cristo, nós temos mais pessoas importantes, discípulos aí. Filipe e Natanael, por exemplo, são exemplos de pessoas que testemunharam a respeito de Cristo. Pois é, João prossegue aqui, não é? Depois dos 2 discípulos, da qual ele era um deles, né? A gente vê ele descrevendo aqui essa experiência de Filipe e Natanael. Isso está aqui a partir do verso 43, e a gente lê assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E a Bíblia diz que ele seguiu
E imediatamente, é claro que a Bíblia não tem esse tempo para contar todas as histórias, né? Seria interessante, né, se a Bíblia tivesse aqui algum relato a mais, né? Por exemplo, o seguinte, a partir do momento em que Filipe seguiu a Jesus, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas o que a gente entende aqui pelo texto é que houve uma empatia tão forte, uma aceitação tão grande do que Jesus era, né? Porque a convicção dele era tão forte que ele encontra Natanael. E olha o que ele diz para Natanael. Achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Então, note, é impressionante como que essas coisas elas vão acontecendo, né? A gente não tem a descrição aqui se isso foi imediatamente, se foi um dia, ou se, ao ele ver Jesus, a convicção que ele já tinha a respeito disso se confirma, mas a verdade é que aconteceu. E ele imediatamente, então, vai, e Natanael aí desenvolve algo que foi realmente não tão bom, né? Ele era cheio de preconceitos, né? E ele exterioriza o seu preconceito aqui, e ele diz... pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É interessante que Filipe foi muito simples. Eu gosto dessa expressão. Vem e vê. Então, você tem dúvida? Comprove, né? Vem cá ver. Então, essa é a forma mais simples de você testemunhar, né? Vem ver. Você olha para mim, olha, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas experiências. Agora, eu estou te dando a oportunidade. Então, vem e vê. Agora, o que seria, não é? Naturalmente, depois se consolidou. Ele foi, viu e acabou seguindo a Jesus, e teve a compreensão. Mas isso levanta uma questão, né? Que ela é muito importante, né? A questão do preconceito, né? O preconceito, ele cega as pessoas, né? Ele tira das pessoas a oportunidade de abrir um pouco mais as suas expectativas, a sua compreensão. E isso a gente vê no dia a dia, né? As pessoas se fecham dentro de uma verdade que eles creem ser talvez a verdade, né? E não se abrem para uma verdade maior, né? E a gente vê essa experiência. Rótulo é bom, mas não para pessoas, não para lugares, não é? Mas a gente precisa, ao invés de criarmos preconceitos, criarmos muros que nos separam, a gente precisa criar pontes que nos unem, né? E isso é a coisa mais importante do testemunho de um cristão. É claro que a gente pode, mesmo crendo que Jesus é o Messias, pela nossa vida, criarmos barreiras para que outras pessoas não enxerguem Jesus. Mas quando você tem essa convicção plena e você diz, vem e vê, aí você criou uma ponte extraordinária para as pessoas compreenderem quem é Jesus e quem realmente Ele... Uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, vem ver Jesus. Vem ver, comprova isso. Mas tem uma coisa bonita aqui, pastor Porati, a gente passa a palavra, é que no verso 45, no testemunho de Filipe a Natanael, ele diz assim, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiu os profetas. Essa expressão é muito rica porque ela é a base da pregação correta a respeito de Cristo e que revela a continuidade das Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Veja, o que Filipe está dizendo é que o Moisés, no Pentateuco, na Torá, na lei, falou a respeito de Cristo, antecipadamente, e os demais profetas posteriores a Moisés também o fizeram, de modo que o Antigo Testamento é um anúncio a respeito de Cristo. Diferentemente do que algumas pessoas pensam hoje em dia no mundo cristão a respeito do Antigo Testamento, como se o Antigo Testamento fosse uma coisa contrária ao Novo Testamento, como se aquilo que está no Antigo Testamento fosse resultado em legalismo e o Novo Testamento é uma coisa diferente. Não, aqui ele diz, olha, ele nos mostra como é que se testemunha a respeito de Cristo, inclusive para bons judeus como Natanael era, mostrando aquilo que estava revelado a respeito de Jesus no Antigo Testamento. E é interessante, quando lemos aqui no versículo 45, achamos aquele
Filipe disse, né? Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas. O que exatamente ele quer dizer aqui? Quando a gente se lembra de João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou, a gente percebe que Jesus está se identificando a si mesmo com o grande eu sou do Antigo Testamento. Lá no capítulo 1, versículo 17, nós já comentamos em sessões anteriores, que a graça e a verdade que Deus revelou a Moisés ali no Monte Sinai, Êxodo capítulo 34, versículo 6, na verdade vieram por meio de Jesus Cristo, ou seja, aquele que apareceu a Moisés era na verdade Jesus Cristo. E agora Filipe fala, aquele de quem Moisés escreveu na lei era Jesus Cristo. No capítulo 5, Jesus vai dizer que Moisés escreveu, as escrituras testemunham acerca dele. Isso aqui é mais do que profecia. As chamadas profecias messiânicas. Não, isso aqui é a presença de Jesus no Antigo Testamento. Em outras palavras, o eu sou do Antigo Testamento é Jesus. É Jesus. Maravilha. O anjo do Senhor e uma série de as manifestações. São outras figuras mediante as quais Deus se revela. Jesus se revela no Antigo Testamento. Eu acho tão interessante que nessa história, quando Filipe fala para Natanael, vem e vê, eu sinto Filipe dizendo, eu não quero que você acredite naquilo que eu acredito, eu quero que você venha por experiência própria e se encontre com esse Deus que se revelou no Antigo Testamento, mas se revela agora também. E ele aceita. Ele vai até o encontro de Cristo, quando ele está se aproximando, Cristo fala, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. E ele, surpreso, pergunta, de onde me conhece? E aqui entra um ponto muito importante, onde Cristo, ele quebra com o preconceito de Natanael. Cristo fala, antes dele te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Qual que é o contexto disso? Natanael, ele estava naquele grupo, quando João Batista apontou, e falou, eis o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Só que naquele momento, Natanael olha para Jesus e ele pensa, não pode ser. É muito simples, é muito humilde, eles tinham aquela visão de um outro libertador. O livro Desejado de Todas as Nações diz que ele sai, ele vai para debaixo de uma figueira, volta a estudar, orar e falar, Senhor, se realmente é Ele, me mostra. E quando Jesus fala, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, ele reconheceu que ele não estava diante de um ser humano. Ele estava diante do próprio Deus que se revelou no Antigo Testamento e se revelava agora e era capaz de ler o coração dele. Pastor Henrique, não existe, eu acho que nada mais impactual e mais forte do que o momento quando você tem pessoalmente uma revelação de quem Jesus é. É por isso que a gente não pode desenvolver a nossa fé por aquilo que simplesmente alguém conta. O ato de alguém contar é muito importante. Mas se eu não tenho essa experiência pessoal, isso nada faz sentido. Não faz sentido. A gente vai perceber isso até na próxima lição da semana que vem, quando a gente estudar aqui um pouquinho mais sobre a questão da mulher samaritana. Aquele momento ali, apenas trazendo rapidamente o contexto, quando ela, naquele discurso teológico com Jesus, ela chega ao ponto de receber de Jesus aquelas palavras, eu sou o que falo contigo. Quer dizer, o Messias, não, eu sou o que falo contigo. E quando ela tem esse impacto, ela vai para a cidade e muda a vida dela e muda a vida da cidade. Então, o vem e vê, em outras palavras, poderia ser assim, vem e experimente. Vem e viva essa experiência. É por isso que existem muitas propagandas aí do seguinte, isso não é uma experiência, não é? Tem muita coisa que é uma experiência. Se você não tiver experiência, não adianta eu te contar o que é. Você nunca vai entender. Pode ser as coisas mais simples ou mais complexas, mas se você não tiver a experiência, não faz sentido. E João relata um outro que teve uma experiência com ele ainda, que é o caso de Nicodemos da lição de quinta-feira. Exatamente. Então vamos lá no Nicodemos, aí o que você tem?
Eu queria ouvir o pastor Paroski nesse Pastor momento. Paroski, você está sendo acionado aí. É meio cruel ter que falar. Em 3 minutos, em 2 minutos? 2 minutos, né? Eu estava ansioso para chegar o momento do pastor falar sobre Nicodemos. Nicodemos havia visto os milagres de Jesus em Jerusalém, final do capítulo 2. Ele havia testemunhado e ele fala: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, capítulo 3, versículo 2, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele havia reconhecido que havia algo de especial com Jesus, mas Jesus vai direto na jugular de Nicodemos, né? Fala: Nicodemos, isso não é o bastante. Você precisa nascer de novo. Jesus usa uma palavra aqui com 2 significados: nascer de novo, nascer de cima. A palavra grega significa as 2 coisas. E ambas estão presentes na experiência do novo nascimento. O relato com a história de Nicodemos é impressionante porque Nicodemos não era qualquer um. Nicodemos era um príncipe, um dos principais dos judeus. Ele era membro do Sinédrio. E ao longo do Evangelho de João, mais tarde, nós vamos ver que ele creu em Jesus. Ele creu em Jesus. O diálogo com Nicodemos por si só daria para a gente conversar aqui durante mais de 1 hora. Mas é um relato impressionante por aquilo que Jesus fala e a forma como ele descreve o poder do Evangelho para Nicodemos. Nesse diálogo nós encontramos Jesus dizendo que o Filho do Homem vai ser levantado e até o verso 16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Gente, muita coisa para falar. Mas o resumo é que Jesus é o Filho de Deus e essa verdade está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Te espero na próxima semana.